até o versículo de número 17. E dentro dessa pequena sequência, Deus tem uma palavra para nós, amém? Livro de Jó, capítulo de número 42, versículo de número 10 a seguir. Quem encontrou, diga amém. Amém. O texto em negrito da minha Bíblia diz assim: Deus confere a Jó o dobro da prosperidade que antes tinha. Versículo de número 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quanto dantes o conheceram. Comeram com ele pão em sua casa e se condoeram dele e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. E chamou o nome da primeira Jemima, e o nome da outra Késia, e o nome da terceira Querem Apuque. E em toda a terra não se acharam meninas tão formosa como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. E depois disso viveu Jó 140 anos. E viu aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Amém, queridos? Por gentileza, coloque a Bíblia no banco e permaneça de pé alguns segundos. Eu morei 16 anos, queridos, no deserto. E eu costumo dizer ao Senhor que mais um pouquinho eu virava beduíno. Mas o deserto, querido, faz bem para a vida do crente. E lá o Senhor me ensinara, me instruíra, me dera crescimento espiritual e me dera algumas ordenanças, dentre elas uma em especial. Ele me disse assim: homem, todas as vezes que eu lhe conferi a honra de ministrar a minha palavra, você vai fazer sobre o meu povo essa oração. Porque pregar, querido, é uma honra que Deus otorgou aos homens e às mulheres. Os anjos, sendo maiores e mais poderosos, envergaram-se a esse ministério, mas apraz a Deus em confiá-lo a nós. Amém, queridos? Amém. E eu quero fazer esta oração debaixo dessa ordenança profética nesta noite sobre as vossas vidas. Amém? Incline as vossas faces em reverência à presença de Deus e vamos orar. Pai da eternidade, nessa noite, Senhor, nesse santo lugar, nós adentramos diante da Tua presença mais uma vez em oração, pelo vivo e novo caminho que o Teu Filho nos consagrara na cruz do Calvário, nos propiciando, Senhor, tamanha acessibilidade à Tua presença. Em verdade, Senhor, eu reconheço que sobre esse altar, nesta noite, Senhor, existem duas presenças, a presença divina e a presença humana. Também vejo sobre o mesmo, Senhor, duas palavras, a palavra divina e a palavra humana. Também sobre o mesmo, Senhor, existem duas vontades, a vontade divina e a vontade humana. Sobre o mesmo, Senhor, que seja nessa
noite duas direções, a direção divina e a direção humana. A minha oração, Senhor, nessa noite é para que a presença humana, a vontade humana, a palavra humana e a direcionalidade humana estejam subjugados à presença divina, a palavra divina, a vontade divina e a direcionalidade divina. Como ministro teu, Senhor, eu ouso nessa noite fazer-te 7 pedidos, Senhor, que já são conhecidos na eternidade. Sendo o primeiro deles, Senhor, venha alimentar as nossas almas. Os teus filhos e filhas, depois de um dia exaustivo de trabalho, abriram mão de seus lares, abriram mão de suas poltronas, abriram mão de sua programação predileta, Senhor, para estarem aqui nessa noite, não simplesmente para me ouvirem pregar, Senhor. Eles estão aqui nessa noite para que o Senhor alimente as suas almas, Senhor, com a tua palavra. O segundo pedido, Senhor, traga entendimento para dentro dos nossos corações. Não queremos somente absorver, queremos entender, Senhor, todo o teu conselho, toda a tua instrução, Senhor, para as nossas vidas nessa noite. Senhor, o terceiro e o quarto pedido, como profeta do Altíssimo, eu sei que o Senhor na eternidade tem um gabinete. Esse gabinete tem muitas gavetas, uma delas em especial, Senhor, é detentora de 2 dons, Senhor, o dom da ciência e o dom da palavra. Eu peço que nessa noite o Senhor venha potencializar os nossos intelectos humanos, Senhor da glória, para ministrarmos a tua palavra, ó Deus, debaixo da ciência e da sabedoria da eternidade. Pai, o quinto pedido é de ordem pessoal. Eu peço, Senhor, que nessa noite o Senhor venha me capacitar, Senhor da glória, para que eu venha interpretar o livro de Jó, Senhor, dentro da hermenêutica bíblica, sem, no entanto, restringir a ação e a revelação do teu Espírito nessa noite, Senhor. O sexto pedido, Senhor, dê-me a habilidade necessária para aplicar o conteúdo dessa interpretação, primeiramente na minha vida, depois na vida do teu imenso povo sobre a face da terra. Quando eu digo imenso povo sobre a face da terra, Senhor, eu não restringo o meu ministério ao meu bairro, a minha cidade, ao meu estado, aos 27 estados que compõem a minha confederação brasileira, mas eu vejo no meu ministério, Senhor, nações, povos, tribos e línguas, Senhor. O sétimo pedido só faz quem é filho primogênito. Sendo filho primogênito nessa noite, estando diante de primogênitos e de primogênitas nessa noite, eu ouso pedir para essa casa nessa noite uma porção dobrada da tua graça, Senhor. Derrama agora sobre as nossas vidas uma porção dobrada da tua graça, Senhor, possibilitando-nos viver essa palavra para que ela redunde em poder sobre as nossas vidas. Amém, queridos? Retome os vossos assentos. Quem quiser e puder, dê uma salva de palmas bem linda para Jesus. É para Jesus, é para Jesus, é para Jesus, é para Jesus. Queridos, nós saímos nessa manhã de hoje da capital do estado de São Paulo, debaixo de um tema que eu não considero nessa noite um tema meramente retórico. Eu considero ele nessa noite um tema de ordem e de conjectura profética. Deus nos enviou a vós outros nessa noite com uma palavra que está subordinada a um tema: a virada. E eu quero nessa noite, queridos, comunicar a vós outros que Deus reservou para as vossas vidas nessa noite uma poderosa virada. O que está embaixo vai ser colocado em cima. O último vai ser o primeiro, porque o teu Deus não te chamou para ser cauda, o teu Deus te chamou para ser cabeça na terra. Amém, queridos? Deus tem uma virada de 180 graus para as nossas histórias, para as nossas vidas e para os nossos lares nessa noite. Ao discorrermos essa mensagem nessa noite, nós vamos descobrir os 4 grandes segredos que permeiam o livro de Jó. Nessa noite o Espírito Santo de Deus nos vai esquadrinhar os 4 grandes segredos, querido, que se encontram no livro de Jó. Antes, porém, eu quero apresentar Jó a vós outros, como os senhores e senhoras já o não conhecessem. A Bíblia diz que Jó, querido, residia na cidade de Uz, no Oriente. Diz a Bíblia Sagrada, segundo os entendidos, ele era o terceiro filho de Issacar. Quem era Issacar? Era filho de Jacó. Jó, querido, está se
Jó estava, obrigado, querido, situado dentro da era patriarcal. Quando nós olhamos para as páginas do livro de Jó, nós encontramos 31 menção sobre a era patriarcal. Quando nós olhamos, querido, e pesquisamos, analisamos e inferimos o livro de Jó, interessante que Jesus nunca mandou o crente ler a Bíblia. Jesus nunca mandou o crente, querido, ler a Bíblia. Jesus mandou examinar a Bíblia. Examinando o livro de Jó, querido, podemos observar que não há nenhuma menção da lei mosaica. Isso, querido, nos dá a ideia que o livro e o personagem estão situados bem antes da lei mosaica ter sido instituída. Quando olhamos para a forma de prosa, para a forma poética do livro de Jó, ela era bem peculiar e pertinente, querido, à era patriarcal. Todas essas informações, todas essas miudezas, todos esses detalhes que às vezes nos passa desapercebido, numa leitura superba, nos dá a certeza, querido, que Jó viveu dentro do período patriarcal. E a prova mais contundente, querido, disso é que quando olhamos para o capítulo 42 e os seus versículos de números finais, nós vemos que Jó, depois da sua tribulação, ele viveu 140 anos. Se Jó, querido, quando a grande tribulação abateu-se sobre a sua vida, ele estava na faixa de 70 anos, tendo ele vivido depois de toda a sua tribulação, 140 anos dá um total de 210 anos. Situa ele, querido, dentro da era patriarcal, em que a longevidade ainda estendia-se sobre alguns homens. Quando nós olhamos, queridos, para os versículos iniciais do livro de Jó, nós encontramos um homem com 4 grandes prerrogativas. Ei, queridos, Jó era detentor de 4 grandes prerrogativas. A Bíblia Sagrada nos informa que Jó era íntegro, Jó tinha integridade moral, Jó tinha integridade ética e Jó tinha integridade religiosa. A Bíblia diz que Jó era íntegro. Segunda prerrogativa, segunda característica de Jó, a Bíblia diz que ele era sincero. Sincero é a qualidade de ser sempre, querido, verdadeiro. Quando nós continuamos olhando a terceira prerrogativa de Jó, a Bíblia diz que ele era temente a Deus. Nós vivemos numa geração, querido, em que os adoradores e adoradoras de Deus têm se alienado do temor de Deus. Se não existe temor, não existe verdadeiro adorador. Se não existe o temor de Deus, não existe integridade moral, não existe integridade espiritual. Se não existir, querido, o temor de Deus, não existe sinceridade, não existe qualidade de verdade em nossas vidas. Quando nós olhamos para o livro de Jó, quando nós olhamos para esse personagem,